Trazendo de volta ao altar. É o nosso tema nessa noite. E vamos trabalhar com o texto. Paz do Senhor, graça e paz, boa noite. Tem alguém que nos visita essa noite? Só me dá um tchauzinho. Opa! Glória a Deus. Obrigado pelo seu tchauzinho. Obrigado, queridos, pela presença de vocês aqui. É um privilégio ter vocês aqui. Voltem sempre, tá bom? Mais alguém, não? Beleza, vamos lá. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 21. Vamos falar um pouquinho sobre altar nessa noite. Né? Pode descansar. Pode ficar à vontade. Pode sentar lá com a sua esposa, dar um abraço nela. Descansa os dedinhos. É importante nós todos estarmos ligados aqui nessa palavra. Acharam aí? Tudo bem, irmãos? Posso? Sim ou não? Amém ou misericórdia, irmão? Amém, então. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. Quero falar um pouquinho sobre altar. E você deve estar pensando nessa noite, o que essa palavra tem a ver com altar? Mas antes de falar sobre essa palavra, eu quero compartilhar e pensar um pouco com vocês que nós temos vários altares, né? Por exemplo, eu de vez em quando estou lá no meu caminhão, dirigindo, e faço do meu caminhão o quê? Um altar, né? Às vezes tem pessoas que têm um altar dentro do seu carro. Eu já vi relatos, até de um antigo pastor meu, que às vezes quando ele está numa situação difícil, ele pega o carro e começa a cramar dentro do carro, ele vai dirigindo, cramando, e aquele ali é um dos seus altares. Então, todos nós temos nossos altares particulares, sim ou não? Nosso secreto, às vezes é num cantinho do nosso trabalho, é na hora do almoço, né? Onde nós temos a liberdade de ter um tempinho a sós com Deus. E em todas as vezes que nós lidamos com o altar, é sempre um local de relacionamento. Sim, porque quando você se chega ao altar, quem é que já está te esperando naquele lugar? Fala para mim. Jesus, não é? E é engraçado que se você pensar comigo, que se você tem um altar que você tem hábito de ir sempre nele, e um desses altares é a igreja, e provavelmente o outro desses altares que também tem a mesma importância dentro do seu lar. E quando você, irmão, eu estou um pouquinho devagar, tentando ficar devagar porque eu estou sem um siso. Então eu vou tentar levar de boa, tá? Mas minha vontade é pular, então estou tentando me controlar. Mas já reparou que quando você tem esse altar assim que você costuma ir, se você não pensou, passe a pensar nisso agora, que ainda que você tenha um dia que você não vá nesse altar, Jesus nunca deixou de estar lá te esperando. Ainda que você não chegue até o altar, que você tem hábito de ter relacionamento com Deus, Jesus nunca deixou de estar lá. Como o pai que está sempre esperando o filho para quê? Para ter um relacionamento. Hoje, nessa noite, você vai chegar até o altar. Sim ou não? No momento da oração. Não é? E para falar nisso, eu pensei muito e pensei a respeito dessa mulher, a sunamita. A história dessa mulher, ela se desenrola num contexto onde Eliseu está caminhando para o Carmelo e ela está olhando para Eliseu no seu caminhar. Ele vai para lá, ele vai para cá, sobe o Carmelo, desce o Carmelo. Ele tem uma vida no altar cotidiana. Eliseu está sempre lá no Carmelo em adoração, porque aquele momento, aquele lugar, era o altar de Israel. Eliseu estava lá. E a mulher, ela começa a ver a movimentação de Eliseu passando todas as vezes e fala, olha, isso é um santo homem de Deus. E coisa boa, querida, é quando você se coloca como providência para o reino. Quando você entende, quando eu entendo que o reino de Deus tem que ser o primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Não apenas em situações específicas que nós precisamos, mas quando eu falo em tudo, também no momento da bonança, também no momento da escassez, enfim, estou em todas as áreas, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. Coisa boa é ser providência de Deus. E tem gente que é providência de Deus em tudo quanto é lugar, né? No trabalho, quando você fala do amor de Deus para uma pessoa, ou quando você é chamado para orar, né? Dentro da sua casa, quando você entra como pacificador, né? E aquela mulher vê aquele homem e ela se coloca como providência, chama para ele comer pão. Aquele homem recebe o pão. E ela vendo o caminhar daquele homem de Deus, ela fala, olha, vamos fazer, marido. Parece até culto de família. Qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos fazer, marido, um local para que esse homem pernoite, porque ele fica para lá e para cá, ele está cansado, quer descansar um pouco, e ele precisa de um descanso. E assim foi feito.
E Eliseu, ele vendo essa situação, ele é inspirado por Deus de alguma forma, pelo Espírito Santo, e começa a olhar as necessidades. Porque a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus, e essa justiça e as demais coisas, o quê? Vos serão acrescentadas. E Eliseu fala: olha, Geazi, o que essa mulher precisa? E ele vai lá antes, chama ela até aqui. E ela vai falar, ele pergunta para ela, fala assim: vem cá, o que você precisa? Você precisa de algum favor do rei? Você precisa de algum favor do exército? E ela fala: olha, eu não preciso de nada, porque eu habito no meio do meu povo. É claro, irmão, é claro que aquela mulher, tendo uma certa idade, tendo seu marido com idade avançada, sendo ela uma mulher naquele contexto judaico, né, um dos motivos de maior desonra para aquela mulher era o fato dela não ter filhos. Mas ela colocou o relacionamento com Deus acima do seu maior sonho. Ela coloca o relacionamento com Deus a ponto dela falar: eu vivo bem, eu não tenho com que me queixar. E Eliseu pergunta a Geazi, fala: Geazi, alguma coisa ela está precisando. E Geazi fala: ela precisa ter um filho. Ali nasce um projeto de família. E coisa doida é o ministério profético dentro da igreja. Aleluia. O ministério profético da igreja é coisa que a gente não consegue entender olhando pelos olhos naturais. São circunstâncias e situações, e você vai ver isso, que Deus usa o povo dele, os profetas, chamam de profetas, para coisas que a gente, humanamente falando, não consegue entender. E ela fala: olha, meu marido tem idade avançada. E Eliseu nem dá confiança para ela. Fala assim: ó, daqui a um certo tempo, você vai ter um filho. Eliseu nem fala mais nada. Quando ela fala: o meu marido, não me enganes. Eliseu: não, daqui a um certo tempo, você vai ter um filho. Sabe, querido, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Todo mundo sabe aqui que essa mulher perde esse filho. E eu vou contar o resto da história. Mas naquele momento que ela perde esse filho, ninguém entende o que está acontecendo. Mas mais lá na frente, aconteceu fome em Israel. E o poder político mudou. E o rei de Israel, daquele tempo mais à frente, se eu não me lembro, no capítulo 8, vai perguntar: quais são as façanhas de Eliseu? E Geazi está com esse rei e vai falar: olha só, rei, Eliseu ressuscitou um jovem. Aquilo que era caos, e aquela mulher tinha saído para peregrinar, porque havia fome em Israel, não havia alimento, ela sai, ela havia perdido suas terras, e quando ela volta, naquele momento que ela vai requerer a sua terra, ela entra naquele lugar e Geazi está contando a história para o rei. É impressionante como Deus está na frente de tudo nas nossas necessidades, como Ele pensa sempre na frente. Sabe, querido, quando você olha para o Éden, para o Gênesis, você vai ver que o fruto era desejável aos olhos. Era bom e desejável aos olhos. Muitas das vezes, aliás, todas as vezes que a nossa vontade entra em jogo, é sempre porque isso é desejável aos nossos olhos. Mas a vontade de Deus é a vontade profética, ela sempre está acima. E Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do homem é desejável, mas a vontade de Deus sempre é agradável. Deus sempre está na frente. Por mais difícil a situação que você esteja vivendo, Deus sempre está um passo à frente. E a gente não entende. Então, essa mulher estava ali e o filho dela morre. O filho nasce e ele vai para o campo com seu pai. Já devia estar na idade de jogar bola, né? Já devia estar com uns 9, 10 anos, quem sabe. Ali o pai todo feliz, né? Acontece a palavra profética que Eliseu liberou, saiu do mundo espiritual e se criou no mundo natural. Isso prova que todas as nossas necessidades já existem no mundo espiritual, falta a gente consolidar elas no mundo natural. E um belo dia, aquele garoto passa mal e ele morre. Ele morre, acabou.
o sonho estava morto. O projeto de família estava morto. E aquela mulher, o pai da criança leva até a mulher, e aquela mulher pega aquela criança e coloca na cama do profeta. Porque naquele momento, aquela cama era o altar de dentro da casa dela. E com certeza, ela diante da cama do profeta, ela começou a clamar a Deus de alguma forma. A Bíblia não fala, mas eu posso conjecturar isso. E como é importante nós termos o altar mantido aceso, sempre aceso dentro da nossa casa. Por quê? Porque ainda que nós não possamos ir ali algum dia, Jesus sempre vai estar ali. E sempre Ele vai estar nos esperando. E ela chega até ali, coloca na cama do profeta, no altar da sua casa, no seu altar, vamos dizer, familiar. Estou legal contigo na família, hein? No seu altar familiar, mas a coisa não acontece. E ela fala, olha só, vai lá até o campo, fala para o moço dela, abordou um jumento, e fala com meu marido que eu preciso ir lá. E o marido faz uma pergunta assim, olha, é dia de lua nova? É dia de festa para que você vá ao culto? Querido, para buscar Deus, não precisa ser um dia de culto. É necessário que nós estejamos sempre na presença de Deus, todos os dias. Não tem hora certa para buscar o Senhor. É de manhã, é de tarde, é de madrugada, é todo tempo. E muitas das vezes a gente se engessa de buscar a Deus em horas e tempos e estações, limitamos a atuação de Deus. E aquele marido tinha uma mente limitada, ele achava que só tinha que ter relacionamento com Deus, ele achava que só havia que ter comprometimento com Deus apenas no dia do culto, e tem muitos crentes que pensam isso. Comprometimento com Deus não é uma variável, é uma constante. Ele pergunta, é dia de culto? Ela fala, o que está acontecendo? E mais uma vez ela fala, tudo vai bem. Você note que essa mulher, em nenhum momento ela libera uma palavra, ao contrário, em nenhum momento ela libera uma palavra de reclamação, em nenhum momento ela libera uma murmuração. Ela sempre fala, tudo está bem, porque ela sabe o Deus que ela servia. Porque ela sabia que os propósitos de Deus, muitas das vezes, no primeiro momento, a gente não consegue entender, mas que Deus está sempre à frente de todas as coisas. Ele está sempre à frente de tudo, querido. E ela sabia que é Ele que peleja pelas causas dela. E a gente tem que ter essa consciência. E você que chegou aqui essa noite, tem que ter essa consciência. E ela vai, abordou o jumento, e o moço dela leva ela até o profeta. E aí o profeta fala assim, Geazi, pega o cajado, o bordão, e leva, e toca no menino. Geazi, mais que depressa, pega o bordão, desce, e o que acontece? Toca no menino, o que acontece? O menino está morto. A ida e a vinda de Geazi me faz pensar num tipo de pessoa que anda, se relaciona com Deus, mas que não busca intimidade nem unção. Geazi andava com Eliseu, ele caminhava, se relacionava com Eliseu, mas estava longe de uma busca de comprometimento. Uma busca que não tem limite, porque se relacionar com Deus é não ter limite nesse relacionamento. Nem tempo, nem hora, nem movimento, nem momento pode me limitar a se relacionar com Deus. Eu não posso ser uma pessoa engessada. Por quê? Porque às vezes eu vou ter apenas instrumento, mas não vou ter unção, relacionamento. E instrumento sem relacionamento não serve para nada. Instrumento é apenas instrumento, se eu não tiver relacionamento com o Espírito Santo. Indumentária de roupa, ou de lugares, ou de posição, não é nada se eu não tiver relacionamento com o Espírito Santo. É apenas uma coisa. Geazi era o moço do profeta, o sucessor de direito legal do profeta.
Mas aquilo não valia de nada, porque o relacionamento dele estava longe. E ele vai lá, volta ao teu altar da casa, e aquela mulher, ela vai ao teu altar, que é o Carmelo. E nós temos que entender que tem coisas que a gente não vai resolver no altar de casa, mas nós temos que vir até o Carmelo, que é a igreja. Voltar com o altar, aliás, para o altar com aquilo que Deus nos deu. E muitas das vezes nós saímos do altar com a bênção, mas esquecemos de trazer aquilo que Deus nos deu. Ou muitas das vezes nós falamos que entregamos na mão do Senhor, mas entregamos com uma mão segura, que a qualquer momento possamos tirar, para que Deus não possa tratar como Ele precisa tratar. Aquele sonho estava morto no altar de casa. Ela vai no altar do Senhor, e aí vai o profeta. E coisa doida é ser profeta. Como o inimigo, ele quer parar o ministério profético dentro da igreja. Como o inimigo quer que a atmosfera profética da igreja seja interrompida. E o mover do movimento profético acontece em primeiro lugar aonde? No altar. E ele chega até lá, é coisa doida, vocês não vão começar a fazer isso por aí, porque ele teve uma questão daquele momento, para aquela hora, tá? Senão daqui a pouco vocês vão começar a deitar sobre o defunto aí, vai ser um problema. Imagina, todo o velório não está deitado em cima aí, né? Então calma aí, gente, tem misericórdia, para tudo ter um tempo. E ele deita sobre aquele menino, até que o espírito de morte, até que ele se aqueça. Ele deita sobre aquele menino. Aquele momento ali era um momento onde o inimigo lutava pela vida daquele menino. Por quê? Porque sonhos e projetos estavam sendo frustrados ali. Uma família estava sendo despedaçada. Uma família que Deus construiu. Ele deita sobre aquele menino, até que aquele menino se aqueça. Mas o menino ainda não acorda. Ele não acorda. E ele não se contenta com aquilo. Nós estamos falando de Eliseu, irmão. Eliseu foi um homem que em uma determinada situação de Israel, uma pessoa morta caiu sobre os ossos dele e reviveu. Ali ele está vivo e consciente, ele está batalhando pela vida, e ele começa a clamar pelaquela casa. O menino está sobre o altar e ele clamando, é uma luta, é uma batalha espiritual de nível alto. Ele está clamando pela vida da criança, clamando pela vida da criança, sem limites. Sem limites, sem limitações humanas, de razão. E eu sei que você chegou hoje aqui, e muitas pessoas chegaram aqui com uma palavra de limitação humana, mas para lidar com Deus, você tem que começar a caminhar no sobrenatural. O sobrenatural é superior ao natural. Se você pensar com essas coisas que estão aqui, com as palavras que são ministradas aqui, e olhar lá para fora, e olhar o natural, nada vai se encaixar. Mas você não é desse mundo, você não é desse reino, você é do reino celestial, você é um cidadão sobrenatural, então comece a agir de forma sobrenatural. E a criança está em cima do altar, e ele começa a clamar, vai de um lado, vai para o outro. Já havia sido feitas 4 tentativas. A primeira a mulher colocou na cama do profeta. A segunda, Geazi colocou o bordão. Na terceira, ele deitou sobre o menino. E agora ele vai por 4. Ele não desiste, porque ele sabe que o Senhor é suficiente e poderoso para curar e para sarar toda e qualquer enfermidade, para trazer da morte a vida. Mas a criança estava onde? No altar. Esse altar aqui que você vem toda quinta-feira. Tem gente que está vindo nesse altar há muito tempo. E a coisa parece que não está acontecendo, mas está acontecendo. O que mais o inimigo quer é parar esse mover profético. Ele está agindo em seu favor, creia.
Creia. Não deixe a dúvida roubar e minar a sua fé. Creia. E tu imagina aquela mãe, aquele homem clamando dos quatro cantos da casa, e como estava o coração daquela mãe, daquele pai, clamando a Deus, junto, em unidade, em unanimidade. Como você faz aqui, toda quinta-feira. Como você traz suas coisas aqui nesse altar, toda quinta-feira. Sabe, querido? E eu sei que tem pessoas que estão ao alcance da minha voz. Da mesma forma que as pessoas que estão aqui hoje. Você que ainda não chegou, ou está longe daqui, ou por algum motivo não pôde vir. Quero te falar uma coisa. Jesus, Ele nunca deixou de te esperar nessa quinta-feira. Em nenhuma das quinta-feiras. Sempre Ele esteve aqui esperando por você. Por mais que você tenha dado desculpas ou circunstâncias tenham acontecido, Jesus sempre esteve aqui. Ela coloca no altar. E mais uma vez, aquele homem toma uma atitude profética, boca com boca, nariz com nariz, braço com braço, peito com peito, barriga com barriga, perna com perna, pé com pé, e deita sobre o menino. E um milagre acontece. Ele não desiste, a mãe não desiste. Mas o altar do Senhor foi o diferencial. O altar. Gênesis 22 vai tratar de uma história, eu vou terminar já, por causa do horário. De um homem chamado Abraão. Todos conhecem a história do Abraão? De Abraão? Sim ou não? Ou já ouviram falar? Uma certa feita, ele teve um filho, que era a promessa de Deus. O nome dele era Isaac. Mais uma vez vou falar de família, porque tratar de filho e pai é tratar de quê? De família. Mas Deus, num certo tempo da vida desse garoto, e esse garoto também provavelmente já devia ter seus 9, 10 anos, na época de jogar bola com o pai. Deus fala, olha, eu quero a tua promessa. E tu vai colocar a promessa no altar que eu quero que você coloque. Tu imagina o coração de Abraão, irmão. Seu único filho. As outras nações que eram vizinhas daquele tempo tinham costume de sacrificar crianças e filhos, tá? Não era nada fora do contexto cultural daquele momento. Só que o nosso Deus é um Deus diferente, é um Deus verdadeiro. Ele não precisa de sacrifícios loucos. Ele precisa de adoração e coração sincero. Coração que não retrocede no meio do caos. Coração que avança no meio da luta. Coração que é intrépido. Coração corajoso. Mente livre. Abraão pega aquela criança. Olha só o que é o movimento da palavra profética. Vai caminhando com aquele garoto. Coloca a lenha arrumada no colinho do garoto. E vão em direção ao monte que Deus mandou. E o garoto, muito esperto, pergunta, papai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para o holocausto? Mas Abraão sabia o que é o movimento profético, sabia o que era altar. E ele libera uma palavra profética. Deus proverá para si o cordeiro. Naquele momento, Abraão estava trazendo aquele seu maior tesouro até o altar. Ele não olha nem para trás. Ele não olha nem para trás. Ele colocou sem titubear. Ele preparou o altar. Ele arrumou a lenha na ordem. E quando ele ia imolar o seu próprio filho, o anjo do Senhor bradou de trás de uma moita. Falou, Abraão, não faça mal ao menino. Não faça mal. E ao olhar pelos lados, ele viu um cordeiro preso, tipificando a pessoa de Jesus Cristo. E Deus ali, vendo a atitude de Abraão, fala, Abraão, aqui eu renovo minha aliança contigo, e em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Por causa de uma altitude de altar, Deus, Ele confirmou e consolidou todo o ministério que nos alcançou até o dia de hoje, através de Jesus Cristo. Através de uma atitude de se chegar ao altar, que muitos não têm a consciência do que realmente importa e o que é se chegar ao altar do Senhor. Muitos não sabem a profundidade das riquezas que o altar tem como bênção para a nossa vida em um relacionamento com o Espírito Santo. Hoje você chegou aqui para mais um mês de campanha. E eu não sei nem qual é o tema desse mês. Tomei a liberdade de não querer saber. Mas eu quero ser audacioso. E antes que você tenha escrito alguma coisa no papel, se você escreveu, eu quero que você escreva nesse papel. Como eu posso... É um pedido. Como, Senhor, eu posso me relacionar com o teu altar da forma que te agrada? Muitas das vezes nós chegamos a se relacionar com o altar apenas para pedir. Mas hoje, nesse relacionamento, o teu Pai quer de você algo. Filho, dá-me o teu coração. Dá-me teu coração por inteireza, não por metade. Dá-me ele através de um relacionamento comigo. Dá-me ele através do relacionamento com o altar. Hoje, Deus te chama. E você vai chegar até aqui daqui a pouco, com tantos pedidos. Mas entenda que antes desses pedidos, eu quero que você coloque isso no teu coração. O avivamento, ele acontece quando o nosso coração está inclinado para o altar do Senhor. Tornar vivo é ter relacionamento com o altar. Porque no altar tem unção e poder para mudar circunstâncias e toda e qualquer história através do nome de Jesus. Assim eu termino essa ministração.